fazem a diferença na comunidade onde vive ou até mesmo na cidade onde mora. E o Fala aí Rodrigo é produzido e transmitido ao vivo aqui diretamente dos estúdios 362K TV. E hoje a gente tem novidade. Estamos também transmitindo no canal do YouTube Rodrigo de Moraes UFC e também na minha página no Facebook, Rodrigo de Moraes UFC. Então muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram a poder fazer essa transmissão. Então você que está ao vivo com a gente agora, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e já deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso trabalho. E o nosso objetivo é trazer assuntos de interesse social, aquele papo animado, papo descontraído e o papo muito importante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já compartilhe o link no grupo da família, grupo dos amigos, no grupo daquelas pessoas que gostam de notícias boas. Eu trouxe hoje ele que é professor de educação financeira, palestrante, já fez palestra em empresas, igrejas, associações, escolas e muitos outros lugares. Vai contar um pouco disso aqui para nós. Uma pessoa que dedica a sua vida e o seu conhecimento a orientar pessoas a lidar com o dinheiro. E quem que não quer aprender a lidar com dinheiro? Todos nós, né? É uma alegria enorme te receber, professor Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado. Estamos aqui com muita empolgação, vamos colocar, né? Porque isso é importante trazer. Já fazia um tempinho que eu queria trazer isso aqui. Que legal. Esse tema realmente é um tema fundamental, não só pela área que a gente trabalha, mas pelo impacto que isso traz. Isso é importante a gente falar sobre esse impacto. E para quem, como eu digo, né? Para quem é casado, para quem vai casar, para quem está pensando em casar, o que tem a ver o dinheiro com tudo isso, né? Então vamos falar um pouquinho aqui e trazer um pouco umas figurinhas para a gente conversar. Maravilha, professor. E como você falou do tema, o tema nosso hoje é relacionamento financeiro. O dinheiro une ou separa casais? E o professor Fernando vai ajudar a gente a responder essa pergunta aqui, que eu tenho certeza que ficou muita gente pensando agora. E agora? Une ou separa? Depende, né? Vamos ver do que depende isso. Professor, começando aqui a nosso bate-papo, nosso podcast, vou fazer uma pergunta que popularmente todo mundo faz, né? Quem é que tem que controlar o dinheiro em casa? O homem ou a mulher? Cara, boa pergunta, sabe? Eu atendo casais com a minha queridíssima Débora Laje, que está me ouvindo aqui agora. Débora Laje é sua companheira, né? Minha companheira. E ela é psicanalista, então a gente acaba imaginando, né? Ela é psicanalista, eu analista comportamental. Então a gente sai pro shopping, vai almoçar e fica observando os casais, Rodrigo. Isso é muito engraçado. Não é porque a gente fica analisando ninguém, não. Até que é meio automático da nossa parte, como casal também, e analisar esse tipo de coisa. E a gente começa a verificar o comportamento que os casais têm com relação a isso. Certo. E aí a pergunta que você faz, né? Quem tem esse controle, né? Quem deve fazer isso aí melhor? Eu costumo dizer que controle é uma palavra mais difícil de ser dita, né? Quando você fala controle, geralmente você deixa a outra parte desconfortável. Já, né? A palavra foi bem essa que você falou mesmo, desconfortável. E o que nós dois recomendamos quando nós atendemos casal, quem vai casar e até o pessoal que está nos procurando para falar de finanças, né? Tanto eu quanto ela atendemos nesse caso. Mas o que a gente vê nesse caso? O ideal, vamos colocar o ideal, né? Que é o que funciona. Hoje, o que estiver funcionando para você que nos assiste é o melhor. Mas o que é o ideal? O ideal é quem tem mais facilidade, Rodrigo. Quem tem mais facilidade em lidar com números, quem tem mais facilidade em ter controle, quem tem mais facilidade em estar monitorando, isso tudo ajuda a definir quem vai ser o papel. Por exemplo, estatisticamente, é a mulher que controla mais. A mulher que tem mais essa preocupação. Esse perfil de gestora. De gestora, né? Então, não é porque a mulher que trabalha tem, a mulher que trabalha também tem. Mas isso não é regra. Até no meu caso, desculpa, no meu caso sou eu mais quem controla isso. Então, entre eu e a Débora, a gente já determinou que eu é quem faço esse trabalho aí. Então, se a gente pensar em substituir a palavra controle por gestão, fica mais interessante. Quem é que gerencia o orçamento de casa? Quem é que determina? Não, mas quem é que mostra os caminhos? Porque o que é um orçamento? O que é ter um controle de orçamento, na verdade? É para tomada de decisão, simplesmente assim, né? Eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho dinheiro para fazer aquilo. Quem vai dizer isso? O nosso orçamento. Não é a nossa vontade.
O problema, dos relacionamentos, quando você fala com dinheiro, é pensar que tudo é uma questão de vontade, né? Bom, olha só quantas coisas a gente gostaria de fazer se tivesse só simplesmente a vontade, né, Rodrigo? Pensa comigo. Você e sua esposa, quando saem, se vocês tivessem o poder de satisfazer todas as vontades, onde vocês parariam? É verdade. O que falta realmente é a estrutura financeira para suprir todas as vontades. Exato. Né? Então, quem diz isso, né? A Débora costuma falar muito disso comigo, que quem diz isso é o orçamento. Quem vai dizer para você hoje se você pode, quanto você pode, é o teu orçamento. E eu sempre falo isso. Não é que você não pode gastar. É o quanto você pode gastar hoje. Em que momento, né? Isso, em que momento. Então as pessoas se sentem privadas ou quando o assunto é, eu não vou procurar um consultor, uma consultora, porque já vai querer que corte isso, corte aquilo. Infelizmente, no fundo, as pessoas sabem o que tem que fazer. O mais difícil e desagradável é dizer isso, entendeu? Quando as pessoas nos procuram e pagam pela consultoria, no fundo, Rodrigo, elas sabem o que tem que fazer, cara. Olha que loucura. Elas sabem o que tem que fazer. Mas precisa de uma ajuda profissional para tomar a decisão. Precisa, porque assim você divide o peso. É como você imaginar uma seguinte situação. Imagina que você paga a academia, correto? Certo. E aí você tem lá vários equipamentos para utilizar, ok? Só que aí você é um novato, você não sabe o peso que você vai aguentar, qual é o melhor equipamento, e você muitas vezes pode até se machucar, concorda? Concordo. Qual que é o ideal? O ideal é você chegar na academia, eu preciso de alguém para me orientar isso aqui. Qual é o equipamento que eu vou usar primeiramente? Qual é o peso que eu devo trabalhar em cima desse equipamento? A minha postura está correta nesse sentido? Aí entra o quê? O papel do personal. O personal não vai fazer por você o exercício, concorda? Mas ele vai fazer com você ali. Ele vai te olhar, vai falar, Rodrigo, sua postura está torta, ainda não é esse peso, esse equipamento agora não é ideal para aquilo que você quer alcançar aqui na academia. Então, essa orientação, ela faz todo sentido. Todo sentido, toda a importância para isso. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, que olha só, Rodrigo, nós temos hoje mais de 15 mil itens de graça na internet que falam de educação financeira. 15 mil? 15 mil, seja palestras, e-books, apostilas, cursos, 15 mil itens que você pode olhar na internet e falar, cara, deixa eu estudar um pouco de educação financeira. Aí eu pergunto, quem não tem celular? Quem não tem internet hoje? Difícil falar que não tem. E aí eu pergunto de novo, então por que é que hoje nós temos 81,9% dos brasileiros desorganizados financeiramente? 81,9%? É. Isso para quem realmente respondeu às estatísticas, às perguntas, mas e para quem ainda acha que não está? Né? Para quem ainda acha que não, eu estou sobrevivendo, está dando certo. Esse dado é mais alarmante ainda. E aí para casais isso aí é crítico, porque envolve não só o casal, mas a estrutura familiar. Nós temos um nível de separação muito grande, né, que hoje... A falta de dinheiro é um dos fatores que desencadeiam, né, separações, brigas, enfim, é complicado. Olha, né? Vamos lá, vamos fazer uma pergunta a vocês. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria mandar um abraço pro pessoal da APOF. Obrigado, onde vamos falar. Cleiton Schnepper, um Legal. abraço para você, Aldete e toda a galera, todos vocês da APOF. A APOF é a Associação dos Profissionais de Educação Financeira, que faz um trabalho sensacional. O projeto é levar a educação financeira para as comunidades, para as igrejas, enfim. E você fez um paralelo com a questão da atividade física, e a gente tem uma matéria na escola que chama Educação Física. E como lidar com dinheiro é tão importante quanto saber lidar com o próprio corpo numa sociedade capitalista que precisa de dinheiro para sobreviver, para, enfim, pagar as contas, essa coisa toda? Na minha humilde visão, era necessário ter uma disciplina na escola de educação financeira, para ensinar nossos pequeninos, desde pequeno, a lidar com dinheiro, para quando chegar na fase adulta, não ficar tão difícil quanto está sendo hoje, né? Desculpa aí. Não, infelizmente, você falou um dado estatístico muito cruel que a gente lida, né? Então, quem está sujeito à educação pública dificilmente vai encontrar isso. E não são todas as escolas particulares também, que têm educação financeira. Não são todas. Algumas já têm, mas não são todas. Algumas têm que o dono da escola, o empresário, que tem essa visão, essa preocupação. Eu conheço diversos também, mas não são todas as escolas. E isso é fundamental. E aí você pensa uma outra coisa. Tá, a educação financeira nas escolas funciona, vai ajudar meus filhos. Mas quando ele chega em casa, que exemplo ele tem? Né? Que exemplo... O exemplo arrasta também, né? Então...
Que exemplo ele tem? A gente, quando dá palestras para escolas e conversa com crianças, a gente entende muito quando a criança já mostra aquilo que o pai faz. Porque ela vai achando que aquilo é o natural, aquilo é o certo, né? Vê o pai fazendo, o pai é a maior referência em casa. Exatamente, essa referência que a gente tem. Né? E aí, vamos trazer aquela pergunta que todo mundo faz, né? Qual é o seu pensamento sobre dinheiro? Né? O que você escutava? Eu costumo dizer assim, o que você via ou ouvia sobre dinheiro na infância? Isso é interessantíssimo, hein, professor? Isso é porque, Rodrigo, porque isso diz muito do seu comportamento hoje. Porque nós repetimos padrões, né? Nós repetimos padrões. O ser humano é visual e repete padrões. Padrões. A Débora que vive me dizendo isso o tempo todo, porque ela, como psicanalista, ela fala, nós temos repetições de padrões. O que nós precisamos fazer aí, sim, por que vai para uma terapia? Né? Para a gente poder identificar um padrão que não funciona bem para o nosso dia e quebrar aquilo, ou ter a consciência desse padrão que não nos traz alegria, não nos traz satisfação e revertê-lo. Por exemplo, tem mulher quando fica triste, sai às compras. Homem quando fica triste ou está nervoso, se dando a beber ou coisa parecida, ou seja, você busca um escape e repete-se um padrão aí que você às vezes não entende. E aí a pergunta, será que esse é o certo? Será que esse é o caminho certo? Já falando de casal, né? Por que quando eu tenho um problema de relacionamento, eu não procuro a pessoa mais importante no meu relacionamento, que é meu parceiro ou minha parceira? E aí a gente vai ver que o negócio é mais profundo ainda. Então, quando se fala de educação financeira para casais, não é só o dinheiro, ele traz muita coisa. Coisas mais profundas, mais escondidas, vamos dizer. Que aí você tem expectativa. Um relacionamento é criado por expectativa. E a gente fala muito que não deve ser expectativa, você deve criar perspectiva, que é diferente de expectativa. Porque quando eu crio expectativa, eu estou criando uma ideia sobre você e apostando nisso. E tudo que vier abaixo daquilo pode não servir, não pode, ser do agrado, e a gente quer entrar no relacionamento achando que você conhece o outro. E isso é o perigo, né? Você acha que conhece a pessoa, mas depois que você convive, quantas pessoas aqui olham para o relacionamento e falam, nossa, se eu soubesse, né? Quantas pessoas já não pensaram isso no relacionamento, nas DRs que elas têm, por que não falar isso? Então, você percebe que a expectativa é um problema muito grande no relacionamento. Outras coisas que atrapalham, as crenças que a pessoa tem, como eu falei para você. Você entra no relacionamento hoje, você não vai fazer uma entrevista com a sua namorada tão profundamente, né? Escuta só, como é que era o teu relacionamento com teu pai? Você sofreu muito na infância? Não, você quer saber de estar ali curtindo o momento a dois, não é isso? Sim. Você não vai se aprofundar nisso. Quando é que se aprofunda nisso? Quando você tem que levar para terapia, cara, é uma loucura. Então você pensa que conhece a pessoa, você se relaciona com a pessoa, dá super bem, e aí depois que você mora junto, outra conversa, né? Depois que você junta as escovas de dente, como dizem, o tempo passa e a gente vai descobrindo a pessoa que está conosco. E aí, falando só de dinheiro, lógico, por que isso é tão conflitante hoje, cara? Por que as pessoas não... Por que as pessoas hoje vivem essa disfunção financeira, vamos colocar dessa forma? O que eu vejo muito, Rodrigo, hoje, falta de alinhamento. Primeiro ponto, né? Não abrir o jogo. Não. Esconder uma dívida ali do parceiro. Também tem isso. E as pessoas não têm um propósito em comum. Veja bem, você casou com um propósito, um objetivo em comum. Não foi só de sair da casa dos pais e juntar ali e tá tudo bem ali, não. Tem que ter um objetivo, você concorda? E a gente tem que viver esse objetivo. Não, o meu primeiro objetivo era casar, depois era ter filho, depois era ter uma casa, depois era ter um carro. Ok. Se você já não realizou isso, você já sabe para onde você tem que ir. E se você já realizou? Eu já entrevistei muita gente, sabe, Rodrigo? Não, Fernando, eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu já viajo, então eu estou tranquilo, né? Eu pisei o pé no freio aqui, estou indo tranquilo. Não, a gente tem que criar sempre um objetivo. Você concorda? Não pode parar. Exato. Não pode parar. E os casais muitas vezes nem têm isso. Porque o que acontece hoje quando a gente fala de finanças? As pessoas se afundam tanto em uma situação em que elas não veem muita alternativa, entende? Então fica aquela sensação de sobrevivência. Eu costumo dizer que são um ciclo de 15 dias. O cara recebe o salário dia 5, paga as contas dia 6, está devendo dia 7. Aí recebe o vale no dia 20, vê se dá para pagar tudo que faltou ali de pagar. Se conseguir pagar, ele respira aliviado.
mas só que ele fica preso nesses ciclos de 15 dias, microciclos de 15 dias. Pois é, cara. E aí não percebe, não faz planos, não visualiza um objetivo, essa coisa toda. Não, e eu não quero culpar aqui, vamos deixar bem claro também, né? Que não é só a falta do cara não ter organização financeira, não. Tem vários fatores. Por exemplo, um deles hoje, segundo pesquisa, é que hoje o brasileiro com o salário que ele ganha hoje, cara, é questão de sobrevivência só. Sim. Então veja bem, se você hoje tem uma média de salário mínimo, que hoje o brasileiro está ganhando ali 2 a 3, pra tá bem, hein? Pra tá bem. Se for um salário mínimo só, é sobrevivência mesmo. Aí eu tenho que aprender com esse cara. Eu tenho que aprender com esse cara. Tem cara que é verdade. Porque eu conheço gente que paga aluguel, tem filho e fica com salário mínimo. Então, assim, esse cara eu gostaria de aprender com ele. E o salário mínimo, segundo o Diese, para sustentar uma família de 4 pessoas aqui em São Paulo, seria de aproximadamente R$7.500. Exatamente, eu vi isso aí, cara. R$7.500. E como é que ele faz? Cara? E a realidade é 1.620 hoje? É 1.620. Então, explica aí essa disparidade. Não, o cara que consegue se virar aqui, ele é um gênio, né? Outro dia eu atendi tava dando uma palestra, aí no final da palestra o funcionário foi dentro de uma empresa, né? O funcionário, eu estava falando de renda principal, que era o salário, e a renda extra, a importância da renda extra hoje. Porque, infelizmente, como você falou, a gente não consegue viver só de renda principal. Quantas pessoas recebem R$7.560? Não, é um percentual muito pequeno. Nós estamos falando aqui, para você ter ideia, de cerca de 12%. 12% dos brasileiros. Então, é uma estatística um percentual muito baixo. Muito baixo. Se a grande maioria vive com menos que isso, né, de 2 a 3. E o que acontece? Aí eu fui falar da importância da renda principal e, na urgência, a gente buscar a renda extra, certo? Que é natural, não adianta a gente pensar que, matematicamente falando, se eu gasto mais do que eu ganho, e eu tenho uma ideia, né, eu nem me aprofundo para não dar não passar mal com isso, que as pessoas passam mal, viu, Rodrigo? As pessoas passam mal. Uma das coisas que mais preocupa é a falta de grana, cara. Aí as pessoas não querem enxergar isso, cara. O mais engraçado é isso. Então, quando eu convido as pessoas a fazer um orçamento financeiro, vamos fazer um orçamento? Cara, tem gente que tem seus 40, 50 anos e nunca fez orçamento nenhum. Nunca parou assim pra pegar e colocar na ponta. Né? Nunca parou. Vamos bater caneta aqui. Eu falo assim, olha, você já fez algum orçamento? Não, nunca fiz. Aí quando eu vou fazer que mostro, o olhão arregala, tem gente que passa mal. Cara, é porque é emocional, você entende? Sim. A gente fala, cai ali na hora. A gente tá falando de dinheiro, mas o que é dinheiro, cara? Dinheiro, na verdade, é um meio de você realizar algo, ou de você se sentir mal por não estar realizando algo. Você concorda? Então, se eu dependo de algo que depende de dinheiro, como é que eu fico se eu não consigo realizar ou se eu estou travado com isso? E aí a pergunta que fica, o que a gente faz sem dinheiro hoje, Rodrigo? Me fala, cara. O que você faz sem dinheiro hoje? Não estou dizendo que dinheiro salva tudo, mas o dinheiro, ele ajuda bastante. Aí fica a pergunta, o que a gente faz sem dinheiro hoje, cara? Eu consigo ajudar alguém sem dinheiro? Difícil, porque até para eu pegar o carro para ir lá ver a pessoa, eu tenho um gasto. Até para pegar um ônibus para ir lá ver a pessoa, eu tenho um gasto. Se eu não tiver dinheiro para fazer isso, eu vou ter que ir a pé lá. Se tiver locomoção, com certeza. Mas aí você tem um gasto para isso. Claro. Né? É que nem dizem, ninguém dá carona a pé. Alguém dá carona a pé? Tem um ditado popular que fala, tempo é dinheiro, né? Então se você pensa, cara, dinheiro é fundamental para isso, então eu preciso ter essa visão, eu preciso ter essa organização. E eu sei que dói, porque a gente começa a enxergar um padrão natural de que você não consegue manter. É o grande choque. Então, quando a gente convida as pessoas para fazer uma consultoria em que elas entendem, e elas já sabem, tá? Elas já sabem. 90% das respostas já tem, né? Já tem, elas já sabem que elas estão com o padrão de vida fora da realidade delas. E aí, quando você convida a pessoa a viver o padrão de vida, e você tem que abrir mão de conforto, você tem que abrir mão de um lazer, né, muito mais saudável, de prazeres como gastronomia, enfim, passeios, elas não querem, entende? Não tem outro caminho? Não tem, Rodrigo. E aí não sou eu que estou dizendo, é o teu orçamento que está dizendo. Vontade emocional você tem para isso. Mas quando a gente traz a questão racional, que eu falo, né, nas mentorias a gente fala assim, eu vou ter que levar você para o seu emocional e para o seu racional.
O emocional é entender por que você quer isso, ou por que você está assim, por que você repete esse tipo de padrão. Mas o racional é te mostrar os números. Olha, então é o seguinte, você ganha 8 mil, você está gastando 12, tem algum milagre para a gente fazer aqui? Não. Não tem milagre. Ou você vai ter que reduzir despesa ou aumentar a receita. Isso é discutir orçamento, certo? Isso, que é o básico, né? Ou você aumenta a receita ou diminui a despesa. Só que aí tem um perigo aí, né? Qual que é o perigo? Tem um perigo que as pessoas não enxergam muito, cara. E eu vejo muito isso. Imagina que o Rodrigo tá lá. Ele tem lá uma despesa de 8 mil. Tinha um orçamento de 6,5, faltou 1,5 para fechar o orçamento. E aí ele conseguiu fazer uma renda extra lá que lhe dá um poder agora aquisitivo de mais R$3.000. Certo. Então de 6,5 você foi para 9,5. Tá sobrando R$1.500. Será que você aguenta segurar os 8 mil aí e guarda os R$1.500 ou você vai começar a dar uma... comprometer também será que você... outra despesa para... Sim, será que você não vai buscar agora desafogar um pouco mais e curtir um pouco mais? Pô, tá sobrando 1.500. Não dá, não precisa ficar tão preso agora, a gente não precisa organizar tanto, não precisa segurar tanto, então é um problema. Quando você pensa que você vai, que só aumentar a receita para resolver o problema, sem gerenciar a despesa, você corre o risco de continuar subindo. Quanto mais ganho, mais eu gasto. Então não resolve o problema. O problema que a gente pensa que dá um fator para resolver é enxergar a realidade. Né? No trabalho que a gente faz eu faço com o Cleiton, que já veio aqui, né? Na Nortear, a gente trabalha também as empresas e a gente entende muito isso. Nortear é uma instituição qual vocês participam, que realmente dá um norte em questão financeira para isso, pessoas, Nortear é a empresa que eu tenho parceria com o Cleiton, a gente faz esse trabalho de educação financeira para pessoa física, para pessoa jurídica também, e palestras também. Lá no seu Instagram consegue ter informações, né? Consegue, lá então no já segue o professor Fernando aí, vai Nortear, lá no Instagram _F, F, tá tudo certo. E a gente tem esse problema, sabe, Rodrigo, de ver o que é comum, cara. É muito comum as coisas. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que se repete. Não é bicho de 7 cabeças? Não mas é. Mas é um padrão lá que tem que desmistificar, desconstruir. É um padrão. E começar... É um padrão. Outro dia eu atendi uma moça e ela falou assim, Fernando, eu não consigo guardar dinheiro. Eu fico triste, quando eu fico triste, eu tenho que compensar comprando alguma coisa. Quando eu tô triste, eu tenho que ir lá no shopping comprar e eu fico feliz. Então você tem ali, aí a gente tá falando agora de neurociência, que você gera dopamina, né? Eu tô lá no mercado, aquela sensação de bem-estar, a dopamina e pum, tá lá, tô com a sacola. Você vai para casa, você coloca a sacola lá, aí você não quer mais nem ver o cartão, você não quer mais ver essas coisas, porque aí vem o cortisol aí e acaba com você. Né? Porque normalmente você não precisa daquilo que você foi lá comprar. Não precisa. Mas você quer a necessidade da dopamina. Você quer aquela sensação. Você quer a sensação. Né? Não é a necessidade. Você falou muito bem. Não é a necessidade que a gente tem, é a sensação. E aí a gente tem que aprender a lidar com essa sensação. Entende? Que a gente muitas vezes busca essa sensação em outros caminhos que custam mais caro. Pô, teria outro jeito de gerar dopamina no meu corpo, com uma atividade física, ou outra espécie de... Tem outros... que formas eu tenho de gerar dopamina quando eu tô triste? Será que é só gastando? Então a gente percebe isso, cara, que tem essa fuga. Né? Então, assim, não é só organização financeira. Eu sempre falo isso, não é só matemática financeira. Isso você aprendeu na 3ª, 4ª série, mais com menos, você fez essa conta aí. Então por que hoje nós temos esse número absurdo de pessoas que não sabem lidar com dinheiro? Na verdade, Rodrigo, elas não sabem lidar com as emoções, cara. Esse é o problema. Você pega uma pessoa que está endividada, se você sentar para perguntar para ela, pô, me conta a história da tua dívida. Olha como a conversa muda. Rodrigo, me conta a história da tua dívida, cara. Por que você se endividou? Você lembra quando foi que a bola começou a descer o morro? Então você tira a pessoa dos números e vai para o que provocou. Exatamente, situação. O que provocou e ainda provoca. Sim. Aí tá o problema, porque muitas vezes as pessoas não conseguem largar aquilo. Entendeu? Ela acha que ela tem uma dívida emocional com a pessoa. Percebe? Outro dia eu atendi um senhor já de idade, já aposentado da polícia, e ele tinha lá, cara, uma história muito triste que ele carregava e achava que ele devia aos irmãos dele. Entendeu? Ele devia aos irmãos dele, então assim...
Todo irmão dele que viesse pegar dinheiro emprestado com ele emprestava. Sobrinho, todo mundo, porque ele achava que tinha um débito emocional com ele. Entende? Então, quando a gente começa a vasculhar isso aí profundamente, a gente vai entender por que eu não consigo dizer não pro Rodrigo quando ele me pede dinheiro emprestado. Cara, eu não consigo, eu tô devendo, mas se for o Rodrigo, eu vou lá, pego um consignado e empresto para ele. E ele pode não me pagar, mas eu tenho a sensação de que eu tô devendo para ele, então eu vou pagar. Que é o que a gente chama já de uma outra área muito importante, é uma dependência emocional. Né, que tanto se fala aí sobre esse poder da dependência emocional, que ela destrói as pessoas, cara. Ela destrói porque você fica realmente dependendo da pessoa. Você quer agradar, você quer participar. Quer aprovação. Exato. Outro dia eu atendi um senhor, eu tava num evento, aí tinha um senhor já, bastante idade já, e aí a conversa rolando, eu sentando, falando o que eu fazia. Ele falou, caramba, meu, eu lembrei agora do meu pai, você falando isso aí, dos gatilhos, como a gente falou, né? O que a gente escuta. E sabe o que ele escutava do pai dele? Um cara já de 80 anos, cara, eu escutando, sabe, aquela fonte de sabedoria. Você fala, pô, o cara 80 anos tem muita história para contar, né? Então vamos aprender, né? Vamos aprender. Aí ele falou assim, olha, eu estava escutando você falar lá, achei interessante porque eu lembrei da minha infância. Aí vai vendo onde começou o negócio. Na minha infância, eu fui o primeiro filho, entre os filhos, a passar num concurso público. Certo. Os meus outros irmãos, nenhum passou. Então, todo o problema que tinha, financeiro, o meu pai falava, não, mas você pode. Eles não podem, você pode ajudar. O pai jogou uma carga nele que não Imagina, era dele, né? cara. Não, mas você pode, você consegue. Entende? Então, assim, pô, então é porque eu passei no concurso, eles não passaram, que eu tenho que tirar do meu aqui e dar para os outros aqui sempre que precisar. E o pai colocou, não, mas olha, você consegue, você pode. Então ele ficava com isso. Chegava um e falava assim, pô, me ajuda aí, presta aqui. Não, eu posso. Meu pai falou que eu posso, então eu posso. E lá, se endivida, porque ficou na cabeça dele que ele podia. Sabe? Então, assim, se a gente for parar para pensar, parece terapia isso aqui, mas no fundo é também, tá? No fundo é você se conhecer. Porque conhecer os números, Rodrigo, assusta porque a gente acaba conhecendo mais da gente. Percebe? Quando eu começo a olhar para os meus números... Isso aí, melhor. Quando eu começo a olhar para os meus números, eu começo a olhar mais sobre o meu comportamento, eu começo a olhar mais sobre os meus limites, das minhas dificuldades, como eu falei, das minhas dependências emocionais, de por que eu não consigo dizer não para aquilo, por que eu não me priorizo, por que eu penso mais no outro do que em mim mesmo, entende? E aí você entra num relacionamento dessa forma. Como é que fica? Então, você já pensou? Você tem que olhar para os seus números como se estivesse fazendo um estudo ali, uma análise de orçamento, que não, talvez que não fosse nem seu, mas você teria avaliando ali o que, não é isso? Não, é isso, é porque eu geralmente faço. É só você fazer uma pergunta depois que você tem um gasto, para ajudar você. Qual que é a Para que eu gastei esse dinheiro? Para que eu gastei esse dinheiro? Para que eu gastei? Foi eu para precisava? Quê? Não, é para quê? Você vai ter que dar um sentido para ele. Tá. Porque, olha, se for para arroz é necessidade. Beleza. Top, né? Necessidade. E eu vou falar para você. Se nós realmente fôssemos viver só de necessidade, o número de endividados seria muito menor. Muito menor. Tá? Mas o que a gente vê hoje? Eu tenho um orçamento com necessidades e desejos. O nosso orçamento ele se divide entre aquilo que é necessário e aquilo que é desejável. Certo. Por exemplo, nós temos aqui o Uber hoje, certo? Que eu pego o Uber daqui, colocar aqui daqui para Sé, ou daqui lá para Barra Funda, eu vou gastar, vou chutar aqui, tá? 23, 25 reais. Mas eu posso pegar um ônibus e vou gastar 5 e pouco, mas atende, não atende? Atende. Mas o que é que eu vou deixar de ter? Conforto. Então tem um preço o conforto, mas não é necessariamente que eu precise de Uber, certo? Mas eu quero atender o meu desejo de ter conforto. A necessidade ela é atendida, mas o desejo não. Então onde é que a gente erra? Desejo e necessidade. Onde é que a gente erra? A gente erra quando a gente alimenta mais o desejo do que a necessidade. Porque se eu olho para o meu orçamento com aquilo que eu realmente necessito, eu consigo pagar, eu consigo manter. Né? Dificilmente eu não vou conseguir, a não ser que esteja uma coisa muito grande, mas a gente já olha para outra coisa. Por exemplo, Rodrigo, mas eu tenho a necessidade de pagar um aluguel. Concordo, cara, todo mundo precisa de uma casa para morar. Agora eu vou te perguntar, você precisa de uma casa de 3 quartos, garagem para 2 carros, sendo que é só você e sua mulher?
Aí a gente volta de novo. Volta na necessidade. É necessário ter uma casa nesse valor? Ou nesse tamanho, ou nesse bairro? Pô, peraí, Fernando, então eu não posso ter uma casa grande, eu não posso ter uma casa onde eu quero. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se teu orçamento diz que você pode, beleza, cara. Fica onde você mora, onde você quiser. É o teu orçamento quem diz isso, não sou eu. Mas se teu orçamento está dizendo, Rodrigo, ó, cara, sustentar a casa que você quer aqui, com piscina, isso, aquilo, essa churrasqueira, não vai dar, cara. Ou a gente melhora o orçamento, ou a gente diminui o gasto. E aí você quer ver a sua casa como uma necessidade. Você tem necessidade de ter garagem para 3 carros, sendo que você tem um só? Você tem necessidade de ter uma casa com 3 quartos, sendo que é só você e sua esposa? Se tem necessidade e você pode pagar, tranquilo, o teu orçamento diz isso. Certo. Entende? Agora, quando você olha para um orçamento, como a gente pega aqui, e você vê que o orçamento está muito alto comparado ao gasto, comparado ao que entra, na verdade, e aí você convida a pessoa, cara, tem que fazer alguma coisa com esse orçamento aqui. Aí você mostra, Rodrigo, olha aqui, o que você quer mexer aqui, cara? Onde você acha que dá para mexer? Pô, não queria mexer nisso. Pô, não queria mexer naquilo. Eu falei, tá bom. Tem alternativa de aumentar a receita? Ó, você já não tem tempo. O seu carro não dá para rodar Uber. Você trabalha de segunda a sábado. Como é que você vai fazer aqui? Não tem jeito. A esposa não pode trabalhar porque tem filho pequeno em casa. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar num consignado, num outro, vai num agiota, em outro? Então, assim, é trazer para essa realidade. E eu vou falar para você, não é fácil para nós dizer isso, entendeu? Mas alguém tem que dizer. Mas tem que falar. Mas tem que falar. O primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Exatamente. E quem é que tem essa facilidade hoje, cara? É difícil. Porque a gente acredita que existe uma outra alternativa, que é uma questão de tempo. Como você falou aí do mês, né, dos 3... Os microciclos de 15 dias. Os microciclos, a gente olha também para o ano, né? Por exemplo, quando eu atendo empresas em que eles dão benefícios, tem empresa que eu já atendi que dá 3 benefícios no ano. Então o cara faz a conta assim, Rodrigo. Ele já faz a dívida contando? Não, ele faz a dívida contando. Em abril cai tal benefício, em agosto tal benefício, PLR, depois tem o 13º. Então ele fica num looping, né? Pô, ó, eu fico 2 meses no negativo, 1 mês no positivo. 2 meses no negativo, 1 mês no positivo. Até chegar dezembro, cara, ele vai fazendo isso. Isso é loucura, né, cara? Loucura. Então, assim, aí como é que você sobrevive desse jeito? Como é que você pensa em alguma coisa? É difícil. Voltando para o nosso assunto de casal, só para você entender um caso. Uma vez eu atendi uma moça e ela falou assim, ó, eu perguntei qual é o seu desejo financeiro, né? O que você quer fazer? A gente vai organizar as suas finanças, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? O que você quer com esse dinheiro? Porque é preciso dar um nome para o dinheiro. Aqui. Você não vai guardar por guardar. Você tem que guardar para algo. E esse algo tem que ficar muito, muito claro para você. Então, eu perguntei qual era o seu objetivo com o dinheiro. Porque o que eu vi no orçamento? Ela gastava lá, se eu não me engano, cara, 46% da despesa era com lazer. 46%? 46% com lazer. Então era assim, eram viagens internacionais, o marido e ela ganhavam super bem na época. Então eram viagens internacionais, entendeu? E eu olhava o orçamento, 46%. E eu falei, bom, me conta aí, qual é o seu desejo? Se a gente se organizar financeiramente assim, o que você quer fazer com esse dinheiro? Eu falei, bom, eu quero comprar uma casa e eu quero me preparar para ser mãe. Eu falei, pô, então você não tem casa própria, e não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas era um desejo dela. Você não tem casa própria, e para você isso é importante, né? Até porque a mulher gosta desse nome, que é importante, segurança. Né? A palavra segurança para a mulher é fundamental. Minha queridíssima que diga isso, né? A palavra segurança é fundamental, né, Débora? Então, segurança é fundamental. E casa está ligada à segurança. Entendeu? A mulher quer casa. Ela quer se sentir segura. Porque o que acontece estatisticamente? Você entra no relacionamento. A visão da mulher, tá? Ela casa com o homem. Ela tem filho com aquele homem. O cara vai embora. E aí? O que sobra para ela? O que faz da vida? E agora? Ela vai receber uma pensãozinha lá e o resto das coisas. Então ela precisa de segurança. Então ela queria essa segurança da casa. Né? Eu falei, peraí, você quer uma casa e você quer ter filhos. Sim. Aí eu perguntei, né? Aí eu fui mais profundamente. Falei, escuta, até qual a sua idade em que você quer ter filhos? Até quantos anos? Você vai te dar até quantos anos para ser mãe? Porque ela já estava numa idadezinha ali já de, né?
Falou, Fernando, daqui a uns 4 anos. Se eu não tiver filhos daqui a 4 anos, 3, na verdade. Se eu não tiver filho daqui a 3 anos, eu paro. Aí já foi meu tempo de ser mãe, né? Porque é aquela idade. Sim. Então, eu preciso de 3 anos para ser mãe. Então, vamos lá, olha só a conta. Você não tem casa própria, você não guarda dinheiro, você não tem reserva financeira, você gasta 46% da tua despesa com o lazer, o que não está errado, mas talvez seja falta de prioridade. E você quer ser mãe. Aí eu fiz a conta, né? 365, deixa eu fazer aqui a conta, para você ter ideia, ó. 365 vezes 3 anos são 1.095 dias. Certo. Falei, ó, você vai ser mãe daqui a 1.095 dias, amanhã já é 1.094. Tá sabendo disso? Ela falou, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, pois é, daqui a uma semana já são 7 dias a menos. Então você tem 1.095 dias para ser mãe. Você tem 1.095 dias para dar entrada numa casa. Porque talvez em 3 anos você não consiga pagar uma casa, quitar ela. Pelo que eu tô vendo no teu orçamento, não. Certo. Não tem reserva, não tem organização financeira, não vai conseguir pagar uma casa em 3 anos, concorda? Uhum. E um apartamento, né? Dificilmente. A não ser que você tenha um histórico guardado. O valor dos imóveis hoje? E não era o caso dela, tá? Não era totalmente fora de padrão. Então você percebe que as pessoas têm desejo, mas não tem um planejamento sobre isso. E aí quando eu coloquei data para isso, cara, assustou ela. Ela falou, nossa, mas eu nunca parei pra pensar nisso, eu quis ser mãe. Em dias, né? Eu falei, não, o tempo tá passando pra você. O tempo tá passando pra você, você quer uma casa, quer ser mãe. Você quer pagar uma casa estando gestante, ali com a despesa que vai vir do filho e com a despesa do financiamento, você acha que o seu orçamento consegue? Não quero. Eu falei, bom, então você vai ter 3 anos pra pagar uma casa e aí depois engravida. Qual é mais confortável para você? Engravidar com a casa quitada ou você engravidar com o financiamento de uma casa? Eu falei, não, melhor com a casa quitada. Eu falei, então você tem 3 anos para comprar uma casa. Você acha que você vai conseguir? Mantendo esse padrão de vida que você tem aqui, você acha que você consegue? Não consigo. Aí bateu aquela... Chamou a pessoa à razão, ela... Não, aí você bate aquela tristeza na pessoa, sabe aquele desânimo? Né, que ela fica, natural, né? Mas a realidade tem que ser encarada, né? Então, aí eu falei, olha, eu não quero te desanimar, eu não quero dizer que você não possa ter lazer, mas 46%, o que acontece? Isso para nós é desvio de prioridade, entende? É desvio de prioridade, então assim, pô, eu posso ter lazer, Rodrigo, mas tem que caber no orçamento. Se não couber no orçamento, não faz sentido para mim. Concorda? Entendi. Porque isso tá no orçamento, tudo tá no orçamento. Em percentual, professor, o que deveria, como é que você organiza... Para o pessoal ter essa dica aí, anotar. Pô, legal, agora. Legal. Pega aí a caneta e o papel, já anota aí, o professor Fernando vai falar em percentual o que a gente deve fazer aqui com a nossa renda. Tem uma regra aí que o pessoal fala, mas eu não sou muito de acordo. Mas é uma mas direção. É só para você ter uma direção, É. Tá? Tem pessoal que fala que você pode usar a regra 50, 30, 20. 50, 30, 20. Que seria 50 despesas fixas. 50% despesas fixas. Que são as necessidades, né? Certo. 30% lazer, né? 30% prazer, né? Vontades aí. Lazer. Eu vou almoçar fora, vou fugir das necessidades. Isso, desejos. E 20% investimento. 20% investimento. Mas quando a gente olha para o brasileiro hoje, Rodrigo, isso não se aplica. Porque você imagina que eu vou pegar o teu salário, metade do teu salário, e vou falar assim, Rodrigo, metade do teu salário para você pagar água, luz, aluguel, plano de saúde, necessidade, hein? Água, luz, aluguel, plano de saúde, você consegue com 50%? Não, com aqueles... Não consegue. A média aí de salário de algumas categorias é 2.200, 2.400, outras 3,5, que, né, trabalhadores aí do dia a dia. Então, 12% só, você disse que chega a R$ 7.500, então então a primeira coisa que a gente tem que fazer para chegar a um percentual é o que cabe em cada um, na verdade, porque é muito particular, por isso que a regra, ela não se estende a todo mundo, mas entendeu? Esse tripé aqui, ele tem que existir, não necessariamente nesse... Perfeito, não necessariamente nesse número, tá? Mas você tem que ter, assim, quanto custa as minhas despesas necessárias? Quanto representa? 70%? Peraí, se 70% do meu orçamento é necessário, me sobra 30 só. Desses 30, eu vou para os meus desejos e vou pagar minhas dívidas ou investir com 30%. Ô, Fernando, eu fiz a conta, cara, deu 90% necessário, tá me sobrando só 10%, e agora? É uma realidade. Então você tem 10% para lazer e pagar muita gente ainda.
Não, aí você pega assim, por exemplo, tem um caso de casais em que eles têm o seguinte. Eu já peguei casal que tem 30%, 40% de dívida no orçamento. O cara tá vivendo só com 60%, na verdade. Antes de receber, ele já comprometeu 40%. Já 40% já tá comprometido. Então, assim, na verdade, o cara não tá com 100% e vai distribuir. Não, ele só tem 60%. Desses 60%, ele tem que pegar necessidade, desejo e pagar a dívida. Cara, então, você percebe que é mais complicado? Aí a gente sim. tem que, sim, parar e analisar caso a caso. Por isso que você tem tanta coisa na internet para fazer a diferença na vida das pessoas, mas as pessoas precisam de uma orientação. Elas precisam de alguém que oriente elas, na verdade, faça elas enxergar. Trocar essa ideia, identificar qual que é a questão emocional que leva ela para aquela situação, organizar as emoções e depois os números, né? Olha para você ver como... Porque a realidade também é dura, né? O trabalhador brasileiro, igual a gente comentou, né? O salário mínimo vigente em R$ 1.620. Segundo o DIEESE, que é o Departamento de Estudos Socioeconômicos, né? Para sustentar uma família com 4 pessoas na capital paulista era necessário R$ 7.500, porque aqui está o aluguel, a compra do mês, conta de luz, conta de água e aquela grana para viver também, para tirar o lazer. Está aqui nesses cálculos que o DIEESE faz. E a gente sabe que R$ 7.500 ou acima é uma realidade de pouquíssimos brasileiros. 12%, você citou 12% aí, aproximadamente. Não, né? Uma renda igual ou superior. Eu vou trazer outro dado estatístico aqui que eu percebi lá, que sobre uma pesquisa da PwC, que ele fala que 76% dos trabalhadores relatam estresse financeiro. Então imagina, cara, você tá indo... 76% dos trabalhadores relatam estresse financeiro. Cara, 7 em cada 10, um pouco mais de 7. O que é estresse financeiro, cara? Como é que a pessoa consegue trabalhar preocupada? Estresse financeiro é, será que eu vou conseguir pagar todas as contas desse mês? Porque aí a sua cabeça fica onde? Você, dependendo do movimento do trabalho que você executa, você está correndo um grande risco, né? Porque quem dera, né, Rodrigo, a gente chegar assim, não, peraí, problema do trabalho eu deixo nesse capacete, quando eu chego em casa não tem mais esse problema. Ou problema de casa eu deixo nesse chapéu, quando eu chego no trabalho não tem mais esse problema. Vou pensar nisso aqui depois, agora eu vou me concentrar aqui. Desculpa, cara, se a gente vende essa ideia, não dá. Não funciona, você é a mesma pessoa em casa ou no trabalho. Não adianta a gente pensar que não, eu separo as coisas. Não, você não separa, não. Na verdade, você está ocultando isso. Talvez você seria uma pessoa melhor se você tivesse esse equilíbrio melhor sobre isso. Então, assim, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu consigo ser uma pessoa mais calma se eu tiver menos estresse financeiro. Entendeu? Então, assim, é um outro fator que pesa pro relacionamento. Muito, muito, muito. Tá? Professor, vamos dar um alô aqui na audiência? Vamos lá. Agradecer aí todos vocês que estão nos acompanhando nessa primeira transmissão pelo Rodrigo de Moraes UFC, nosso canal no YouTube, e também pelo Facebook, a nossa página também, que é Rodrigo de Moraes UFC. Aí eu quero mandar uma boa tarde aqui para a Lucinete Silva, que está dando aquele boa tarde para nós todos. O Adriano Aparecido Magdalena, boa tarde, Rodrigo de Moraes, ótima entrevista, principalmente para a conscientização da classe trabalhadora, principalmente por ser ano de mais uma eleição importantíssima. Legal. É isso aí, doutor Adriano. O Jael Santana aqui, boa noite, meus amigos, boa noite, Jajá. A realidade é dura, muito dura, Rodrigo está certo. Um abraço para você, Jajá, e a todas as pessoas que estão na audiência. Manda aqui o seu alô, sua pergunta, na medida do possível, professor Fernando aqui, a gente tenta interagir com vocês. Fernando, essa expressão, traição financeira, o que ela quer dizer, cara? Pois é, cara. Você se autotrai também financeiramente? Já foi. Dá para se cometer uma autotraição? Dá sim, né? A gente faz isso, né? Hoje, meu relacionamento, eu posso dizer que não tem isso, né? Porque a gente realmente... A ideia do ser humano é que ele evolua, certo, Rodrigo? Claro. E eu não estou dizendo que você tenha que acabar um relacionamento para começar bem no outro. Mas, às vezes, quando as coisas não funcionam, a gente tem que encerrar um ciclo para começar outro. Ou você pode manter o mesmo ciclo e melhorar isso. Tá? Então, eu já venho de um relacionamento. Hoje, estou em outro relacionamento. E totalmente diferente, porque a gente amadurece. E o que é amadurecer? É você deixar de fazer as coisas erradas mesmo. E o que é, então, como o tema que você falou, né? É você não ser sincero com o seu parceiro ou sua parceira. Você ocultar esse tipo de coisa.
e não faz sentido, não é bom. Não gera confiança, cara. Né? Então, Entendi. a gente vê o conflito que as pessoas têm em ocultar esse tipo de coisa. Não posso mostrar para ele, não posso mostrar para ela, porque vai gerar uma DR grande aqui. Então, Gera um problema aí. gera um problemão. E Mas aí, é melhor encarar, né, professor? mas eu vou te falar que 60% dos relacionamentos, e até mais, tá? O que acontece? Você tem um casal que tem suas contas separadas. Não, eu pago o meu dinheiro, eu pago minhas contas, o dinheiro dela, ela paga as contas delas e tá tudo certo. O que sobrou meu é meu, o que sobra dela é dela e cada um segue a vida. Peraí, mas vocês moram juntos, vocês estão casados, é a vida a dois. Como é que é a vida, como é que é essa união com a separação, né? Eu vivi isso já em outros relacionamentos. Por experiência própria, viu, gente? Por experiência própria. Aqui é fato verídico, aqui porque viveu a experiência. Aqui a gente já apanhou, né? A teoria e a prática, né? Não, aqui a gente fala é o estilo Dove, sentir na pele essa emoção, né? Então, o que acontece? Eu vejo um grande problema nos relacionamentos, quando eu e a Débora atendemos, que é, quando a gente começa a pergunta, fala, escuta, mas como que é o relacionamento com o dinheiro entre vocês dois? Vocês se unem? É o dinheiro do casal? É o dinheiro da família? Ou é o dinheiro dele e dela? Você percebe que a conversa vai ser totalmente diferente, né? Não, o meu dinheiro é meu, o dinheiro dela é dela. Pô, mas o casamento não é dos dois. Não pode dividir igual o ministério, né? Ó, esse aqui é o orçamento daquele ministério, do outro, e aí? Como é? Então você começa a pensar nisso. Então aí eu falo assim, olha, tá funcionando? Vocês estão funcionando dessa forma? Não, nós estamos, tal. Falei, tá, então tá. É normal, mas não é o ideal. Entende? É normal, mas não é o ideal. O ideal, para funcionar mesmo, é que haja o orçamento do casal. Certo. Então, assim, o orçamento do casal não tem o meu dinheiro, tem o dinheiro do casal. Dinheiro, é o nosso dinheiro. Exato. É o nosso dinheiro, é o nosso sonho. São as nossas obrigações. Não é a minha obrigação e a dela, é a nossa. E quando você começa a separar essas coisas, muitas vezes os objetivos e desejos de cada um estão separados também. Eu já atendi vários casos, Rodrigo, em que assim, ó, a mulher, ela não ajuda o marido a economizar porque o desejo dele é diferente do dela. O cara queria comprar uma picape para fazer trabalho de fim de semana para aumentar a receita de casa. Certo. Ela queria trocar de casa. E ela sabia que se ela juntasse dinheiro, fosse ajudar ele no dinheiro do orçamento de casa, ele ia comprar a picape. Ele ia primeiro no objetivo dele. Sim, não no dela. Então, aí nem comprava picape e nem trocava carro. Exatamente. Aí o que ele fazia? Ele bebia. Falei, pô, mas que você não... Não, cara, eu gasto aí uns R$200 por semana. Descontava a frustração dele na Sim, e ela gastando. E o sonho dos dois ali parado. Parado. Então, assim, diversos. O ideal seria o quê? Ó, primeiro a gente compra aqui a picape, que a picape vai gerar mais uma receita, e a gente compra a casa aqui que você quer. Aí eu falei pra ele, até perguntei pra ele assim, falei, escuta só. Falei assim, escuta só. Se sua mulher chegasse pra você e falasse assim, ó, Rodrigo, eu vou te ajudar então. Eu vou pegar, vou te dar R$200 do meu salário pra gente comprar a picape. Você continuaria bebendo ou você guardaria a picape? Falei, pô, na hora, cara, na hora eu ia juntar dinheiro mais ainda. Nossa, eu ia economizar mais ainda. Porque era o desejo dele. Você entende como essa falta de alinhamento, ela interfere? E você saber que tem alguém também remando junto com você no seu sonho, é importante. É importante. Então, assim, o primeiro passo é esse que eu falo de casamento. Independente de você estar endividado hoje ou não, ou saiba que não, mas é alinhar os objetivos e desejos. Né? Os objetivos e desejos eles têm que estar alinhados. O que nós queremos? Queremos uma casa, queremos um carro, queremos um viagem, independente do que vocês quiserem. O que vocês estão fazendo para isso acontecer? Isso é importante. Então, trabalhar junto, sabe? Ter o orçamento visto, mostrar o que aconteceu. Por exemplo, antigamente a gente recebia o quê, Rodrigo, em casa? Recebia o extrato do cartão de crédito, lembra? Sim, chegava fatura aquela lá impressa. Fatulona impressa, aí a gente tinha que abrir e olhar aquele monte de folha, né? Para chegar no final e falar, nossa, tudo isso aqui para pagar. Eu não queria nem saber onde foi gasto. O que existe hoje? Já não é isso. Já não existe mais isso. Você não recebe mais fatura em casa. Por quê? Você tem um aplicativo. Você vai olhar no banco. E quem é que pega de fato e olha na fatura do cartão tudo que gastou ali? Não, deixa eu ver se tá tudo certo, deixa eu ver, deixa eu ter essa consciência. Não, é verdade, esses 7 mil de cartão aqui tá tudo certo.
Não. O cara já olha ali, quanto que deu? E já põe lá em cima logo, não vai nem pôr lá embaixo, né? O aplicativo é tão legal que ele ele evita a gente sofrer, você já viu? Ele não coloca a fatura lá embaixo, você ficar rolando, passando, avançando, não, já deixa nítido ali em cima. Já abre no valor total. Você já abre, para não ter que ficar sofrendo com a... E normalmente a pessoa fala, não é isso não, vou lá conferir. Aí quando ela vai conferir um por um, fala, não, é isso mesmo. Isso quando confere, porque tem gente que bate e fala, não, é isso mesmo. É isso. E olha só, aí a gente fala de casal, a gente tá falando de finanças, e é bom dizer uma coisa bem importante aqui, que não é um diploma que muda isso não, tá? Não tem nada a ver com nível de escolaridade? Não tem nada a ver com nível de escolaridade, gente. Eu atendo médicos, eu atendo engenheiro. Quer conhecer alguém de número mais que engenheiro, cara? A pessoa conhece mais de que engenheiro. Cálculo, o curso inteiro, né? O curso inteiro, cara. O curso inteiro. Então você acha que é um problema de cálculo? Não é. Não é de cálculo, é emocional, é relacional. É relacional com o dinheiro. Atendo médico, advogado, contador, engenheiro. Então você fala, pô, existe alguma classe que está ausente disso? Não. Ninguém está ausente, porque todos nós, quando temos realmente essa dificuldade de se relacionar com o dinheiro, a gente sofre. Então a gente precisa fazer o que como casal? Melhorar a relação com o dinheiro. Por onde eu começo, Rodrigo? De novo. Sim, vamos lá. Vamos alinhar os nossos objetivos. O que eu quero, o que ela quer e o que nós dois queremos. 3 desejos aí. Tem o dele, o dela e dos dois. Certo. E aí a gente prioriza. Vamos realizar o seu primeiro, o meu primeiro ou o nosso? O que nós temos em comum? Isso, falta muito essa conversa entre o casal. Que é essa transparência, que é a coisa mais difícil, você se abrir ali e trocar essa ideia, né? Sim. Até porque você muitas vezes tem medo de ser julgado, né? O relacionamento fica tão difícil que se você chegar para falar que vai gastar com alguma coisa, você já sabe como que é o parceiro e vai conflitar. Então, não vou nem falar isso para ele ou para ela, porque eu já sei o que ele vai falar, então eu prefiro não falar. E aí quando eu evito... Quer passar o desconforto de encarar a realidade. E quando eu evito de falar, eu evito de planejar. Eu evito que a pessoa não me conheça de fato. Não saiba o que eu quero com isso. E aí é preciso saber. A gente precisa abrir esse jogo para que o outro realmente entenda quem é a pessoa que está convivendo com você. Porque levar uma vida a dois, gente, como é que você vai levar uma vida a dois, você remando numa direção e a pessoa remando na outra? Aí o barco não sai do lugar. Não sai, né? Não sai. Professor Fernando, tô aqui no canal Rodrigo de Moraes UFC, pelo YouTube, nessa estreia nossa. E a galera tá aqui, tem bastante gente aqui, Estamos juntos. O Jorge Vicente mandando aquele alô pra nós. O Amora também tá mandando um estamos juntos. A Débora Lages, viva a ApoF. O Rubens Pereira dando boa tarde, Rodrigo. O Baldino tá dizendo ótima tarde. O Roberval Júnior, parabéns, Rodrigo, excelente programa. O Baldino voltou aqui, tema muito interessante. É importante e é claro. Extremamente importante esse tema. A Débora Lages está reforçando aqui. Minha queridíssima Débora Lages. Faz parte da ApoF, né? Show de bola. Minha companheira. Débora, aí, nossa primeira dama de hoje. Então, um abraço pra Débora aí, que junto com o Fernando, esse casal sensacional. Obrigado. A Clara também tá dando boa tarde. O Romildo Pereira, filhão, boa tarde. O povo é consumista. Daqui a pouco o professor Fernando fala um pouquinho sobre esse consumismo aí, ô filhão. O Baldino voltou aqui. Realmente, trabalhamos muito para ter uma condição melhor, mas devemos lembrar que temos um limite. Exatamente. Exato. Tem que entender aí até onde a sua perna alcança. Uhum. A Débora Lages voltou aqui. Consumismo tem muito a ver com emoções, que é aquilo que você estava dizendo. Uhum. O Baldino voltou, falou, o psicólogo tenta retribuir a falta. O psicológico tenta retribuir a falta do dinheiro. Muito. O Dr. Walter Alves aqui, meu amigão aqui, do Parque São Jorge, boa tarde. O Coronel Medeiros, boa noite. Já é boa noite, né? Beleza. O Mexerica José também dando boa tarde, Rodrigo. O frio tá demais, abraço. Tá uma friaca em São Paulo. Chegamos, né? Todo encapotado aqui no estúdio, mas o estúdio aqui tá bem agradável. O Dr. Walter Alves está dizendo o seguinte, organização financeira é tudo. Comecei a fazer isso e a vida melhorou muito. E ainda não sei nada. Manda um contato aí que depois quero marcar uma consulta. Aí, doutor Paulo, depois eu faço uma consulta aqui com o contato do professor Fernando. Vai trocar uma ideia com você, mas eu sei que você é um cara consciente e já está nessa linha aí de se educar financeiramente.
E aí, o Baldino aqui está dizendo novamente, o poder de compra também é um fator determinante na maioria das vezes, que é a questão que o professor falou, que a renda não está compatível, às vezes, com essa divisão 50, 30, 20 aqui, que pode dar uma olhada aí depois no podcast completo, que você vai entender o que a gente está falando. E a Maria Neuza, boa noite, cheguei atrasada, boa noite, mas bem-vinda aí. E a Tiele Souza, boa noite, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tiele, boa noite, boa tarde para todos vocês aí que estão com a gente na live. Se quiser mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, hoje ao vivo pela 362K TV, no Facebook Rodrigo de Moraes Oficial, OFC, e também na página do YouTube Rodrigo de Moraes OFC, que a galera fortaleceu para que a gente pudesse fazer essa primeira transmissão no dia de hoje. Tá certo? Fernando, Sim. A gente está já passando de quase 2/3 do programa, e eu sei que esse assunto é muito importante, vai surgir um monte de questionamento, dúvida, mas é bom a gente falar nessa linguagem bem popular, contar das experiências que você já passou também, para que isso fique mais evidente e mais compatível, né, com a realidade e com a vida das pessoas. Fundamental. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta de milhões agora. Opa, vamos lá. Casar, melhora ou piora a vida financeira? Casamento, vai. Olha só, cara, essa pergunta ela é interessante. E eu até estava conversando com a Débora uma vez, falei, pô, a gente tem que procurar, que a gente está fazendo um trabalho como um propósito, como colocar aqui como um ministério, se é que cabe a palavra aqui, mas a gente tem essa questão de querer trabalhar casais, que é trabalhar antes de casar. Você já fez encontro de casais antes de casar? Encontro de noivo, curso de noivo, é isso que o pessoal chama? Eu não sei, mas eu acho mas tem umas coisas assim, dependendo... Né, curso de noivo, né? Dependendo da religião que você tem. Que é antes de você, de fato... De oficializar ali a união, tal, de juntar as escovas de dente. Vamos pensar o seguinte, quando a coisa é bem programada, quando o relacionamento ele é bem programado, ó, nós vamos casar, nós vamos entrar num cursinho, vou ouvir o padre ou o pastor, enfim, vou ouvir alguém, e aí a gente faz isso. Quando a gente passa por isso, eu já passei por isso, eu fiz o curso de noivo lá, não se fala sobre dinheiro, cara. Só se fala de que você tem respeito, que também tá certo, tá? Sim. Respeitar, seguir as regras e tal. Mas em momento nenhum se falou de dinheiro, de relacionamento com dinheiro, de orçamento, de jogar aberto com parceiro, de ter objetivo em comum. Em momento nenhum. E a questão econômica ela vai influenciar a todo momento. Então não se fala. E outra... A gente, como eu falei, muita gente entra no relacionamento com expectativa. Não, eu acho que a pessoa é organizada, ou parece que ela é organizada, ou se ela não é, eu vou mudar ela. Ou eu acho que o salário do meu futuro companheiro é X. Então a gente pensa assim, não, mas eu vou mudar, eu vou melhorar. Expectativa, é um problema expectativa. E às vezes o cara, para conquistar ali também, paga tudo e dá a impressão que tá cheio e aí de depois dinheiro. que ele fica desempregado, como é que faz? Depois que baixa o padrão de vida, a renda cai, como é que faz? Entende? Então, assim, a pergunta é ter a consciência, Rodrigo. Eu acho que o que deve haver no relacionamento, você que está pensando em casar, você que está noivo, você que está casado... Fernando, ó. Primeiro passo ali, vamos colocar o arroz com feijão aqui, é ter o orçamento. Não, mas ainda não sou casado. Tá, então faz o orçamento já. Quanto você acha que seria o aluguel? Quanto você acha que gastaria de mercado? Porque você tem esse orçamento para fazer. Aí você junta o orçamento. E você vai ver quanto que é a média. Olha só, deu R$4.900 aqui. O teu salário com o meu dá para bancar? Pô, não dá, vai faltar. Não, só você trabalha. Então a gente começa a ter uma visão sobre isso. E aí começa a falar sobre dinheiro de fato. Sabe, falar sobre dinheiro, fala, escuta, o que é dinheiro para você? Como é que é isso? O que você já teve? O que você pensa? Qual o seu desejo? Porque não pode se resumir. Como é que a pessoa lidar com dinheiro. Não pode se resumir só ao fato de você estar curtindo a vida a dois ali. Tem um custo. Tem um custo. Não adianta a gente falar que não tem um custo. Além de você estar ali no seu momento, no seu sentimento, naquela questão de você sair de uma vida solitária ou de solitude e querer juntar um plano para estar com outra pessoa, falar de dinheiro é fundamental. Essa coisa do, eu pago essa conta e essa, e você paga aquela. Mas ele não revela quanto ele ganha e nem ela revela quanto ela ganha. Então, aí a gente volta para aquilo que a gente falou. Isso aí tá errado. Isso aí é normal, mas não é o ideal. Quando eu coloco o ideal, eu vejo no papel, nós vemos no papel a nossa possibilidade. E quando eu tenho possibilidade, eu tenho planejamento. E aí eu coloco no planejamento, eu coloco data e realizo. Por que as pessoas geralmente não colocam realizações, Rodrigo?
Porque elas não têm data para isso. Porque não programou. Não programou. Ali, né? Você é casado? Sou casado. Você casou na igreja, no cartório? Casei no cartório, tenho 3 filhas, aquela coisa. E aí no cartório, me conta só, você chegou a uma data ou você simplesmente acordou um dia, não, vamos lá no cartório, Não, você vai lá, marca a data do casamento, Exato, você se programa. Avisa o vamos sogro, lá, a sogra, uma pergunta para você aqui. Programação, essa. Uma pergunta para você. Quando você sentou com a sua ilustríssima e falou assim, ó, tal dia vai ser o dia lá no cartório. Quando você definiu esse dia com ela, ó, vai ser tal dia, tal horário. Daqui tanto tempo. O que mudou pra você quando você tinha uma data? Mudou alguma coisa ou você continuou com os mesmos gastos, o mesmo comportamento? Não, muda. Porque a partir daquele momento você tem um objetivo a ser cumprido ali, você passa a estar mais vigilante, sabendo o que você pode fazer, o que você não pode. Exato. Você está se preparando para chegar naquela data com tudo organizado. Exato. Você começou a pensar em quê? Em fogão, tupperware, pano de chão. Uma casa. Na casa. Uma casa, certo? Você pensou numa casa. O que tem numa casa? Só parede? Não. Porque a partir daquele dia você teria outro tipo de responsabilidade. Exatamente. Aí volto para aquela questão que a gente falou lá no começo. Agora que você tem uma casa, Rodrigo, qual é o seu próximo objetivo? Pô, ter filhos? Ter carro? Quando? Quando isso vai acontecer? As pessoas não têm mais isso. Você entende? Hoje as pessoas estão numa situação, e eu entendo aí a particularidade de cada um, mas falta agora um propósito com o dinheiro. Não, mas Fernando, não dá, cara, já tá no vermelho, eu tô usando o limite todo mês. Então tem que mexer aí. Temos um problema. Você quer mexer nesse problema? Não quero mexer nesse problema. Então continua empurrando com a barriga. Professor, quando os filhos e essa questão vem antes do próprio casamento, não casou no papel, vai casar depois, mas já sai para uma responsabilidade de ter filho, às vezes vai para o aluguel, aí a gente diz que a renda do trabalhador brasileiro é baixa e todo mundo concorda com isso, né? Sim. A gente sabe que a maioria das pessoas vivem abaixo daquilo que é considerado o necessário. Né? E aí, cara, vem filho, aluguel e as despesas de casa. E aí, o que acontece? Quem vai nos direcionar aí? O orçamento. O orçamento vai nos direcionar. Não é o que eu quero, é o que eu posso. É diferente. O que eu quero é comer bem, é iFood, o que eu quero é isso. E aí a necessidade de juntar os dois, então, é mais urgente ainda. Exato, porque o orçamento não pode ser feito por uma pessoa só. O orçamento ele deve ser feito pelo casal. E se você tem filho hoje, que é adolescente e tal, traz pro jogo. O Cleito costuma falar muito isso, né? Traz pro jogo, entendeu? Filhão, vem cá. Você não ajuda, você tá aqui e tal, mas ó, você sabe quanto que é aqui? Aqui quanto de água? Você não pode ajudar. Você não pode ajudar financeiramente, mas você pode ajudar com a economia. E vai tomar ciência. E tomar ciência, porque aí quando você vê e vir com alguma ideia de quero isso, pai, quero aquilo, peraí, por que meu pai não vai me dar isso? Não consegue comprar isso pra mim nesse momento. Por que será? Por que ele pediu pra eu esperar X meses, né? E aí tem um problema que as pessoas pensam assim, Rodrigo, que é dar o passo para trás, né? Pô, não, mas aí eu não vou estar numa escassez, naquela coisa de mentalidade de que, pô, não pode isso, não pode aquilo. Não. É diferente. O momento é de encarar a realidade. E aí melhorar essa realidade. Quando eu falo para você trazer a pessoa para a realidade, não é para ela ficar lá, entendeu? As pessoas têm medo de encarar a realidade, Rodrigo, porque elas acham que vão ficar lá. Presa lá na realidade. Então assim, eu sou um pobre, de uma RDC, que gasto. Minha vida nunca vai mudar. E é isso mesmo. Não tô dizendo isso. É a consciência que faz você mudar. Porque se você só sentir a pedra dentro do sapato e não parar para tirar ela de lá, aí fica cômodo para você, entende? E é o que as pessoas têm hoje, Rodrigo. As pessoas estão acomodadas. Entende? E eu sei acomodadas na dificuldade. Exato. Meu Deus do céu. Entende? Não, e eu sei que é desconfortável ouvir isso, cara. Porque você fala, pô, mas eu não sou tão ruim assim. Não, você não é ruim. Mas de uma certa forma você se acomodou. É até paradoxal, né? Se conformar no desconforto, né? Se conformar no desconforto. Porque é o que a gente tem hoje, é o que dá hoje para fazer. Mas aí a pergunta, né? O que você precisa para melhorar? Qual a chave que você precisa virar? É um desejo maior? É um desejo maior que você tem? Aí a gente tem que... Aí a gente, nas sessões, Rodrigo, a gente convida a pessoa para olhar para isso agora. O que está além das suas obrigações? A pergunta é essa. Certo. O que está além das suas obrigações? Quais são os seus desejos?
Pô, mas com tantos anos de idade não tem mais. Então vamos voltar a ter desejos. É uma viagem? É o que você quer? Tem que voltar a ter isso. Porque é como a gente falou aqui da questão de data, entendeu? Quando eu ponho data, Rodrigo, eu me posiciono diferente. Eu tenho por que economizar. Então eu tenho por que fazer isso. Eu sempre falo, se você não tem um porquê guardar o dinheiro, se você não vai se você tem dificuldade de dizer não, você vai dizer sim para qualquer outra coisa. Não, eu não vou, Rodrigo, eu não vou lá não, porque vou deixar para outro dia eu vou. Não. Por que não para o Rodrigo? Porque é assim para aquilo que eu quero. Entendi. Por que eu não vou sair com os colegas toda vez e gastar ali 80, 90 toda sexta-feira? Porque eu tenho um sim. Eu vou dizer não aqui porque o meu sim é para aquilo que eu quero. Entendeu? E quando eu não tenho esse sim aqui, eu vou dizer sim para as outras coisas que não tem nada a ver com o que eu quero. Então é a força da consciência. Não é também nunca fazer e também gastar sempre como se não tivesse amanhã. Não, exatamente. Fazendo coisas que você não pode... É o equilibrar, tá? Então, no orçamento, cara, você vai colocar lazer. No orçamento, você vai colocar sua cervejinha lá. Para quem fuma, infelizmente, no orçamento vai ter o cigarro, porque às vezes a pessoa não consegue sair de uma hora para outra, entende? Sim. Então você tem que equilibrar isso aí. Agora, o que gera num relacionamento é o desconforto. Porque aí eu vou ter que falar para minha esposa quanto eu gasto com cerveja. Eu vou ter que falar pro meu esposo quanto eu gasto com blusinha, que já é a quarta esse mês. Aquelas informações que normalmente... Aí eu pergunto, pô, mas por que vai gerar conflito nisso aí? Aí nós vamos ver que a questão não é só o dinheiro, é a relação que eu tenho com ele. Eu não posso abrir isso para ele. Eu não posso falar para ele dos meus desejos, das minhas vontades. Porque senão eu vou conflitar. Você tocou num ponto interessante. Pois é, cara. Então, assim, entende que é relacional? A revista... O Instituto de Pesquisa Quest fez uma pesquisa agora, tal, e aí ele falou que enquanto estavam os homens e as mulheres no mesmo espaço na pesquisa lá, em relação à renda, essa coisa toda, a palavra bet não apareceu. Agora, quando ficou só os homens no espaço, porque eles estão apostando e as esposas não sabem que eles apostam. Então, ele falou que isso comprometendo uma boa parte da renda de algumas pessoas no Brasil, porque eles apostam, na maioria das vezes, os homens, e não revelam que apostam. Né? Às vezes conta, eu ganhei dessa vez, tal, mas os dias que perdem, não conta, porque é natural, a gente nunca quer encarar, às vezes, contar as nossas derrotas, mas é necessário, pelo menos para você mesmo, pra você não ficar se enganando. Mas eu achei essa informação interessante, de que um instituto de pesquisa sério, tal, identificou que os homens estão apostando bastante no Brasil e comprometendo o salário, comprometendo a renda. E aí você não revelam, porque... Não revela. Por quê? Já sabe que, no fundo, tá errado, perdeu errado, o dinheiro. Vai tomar uma dura. Vai tomar uma dura. E eu vou falar pra mulher, pode arranjar pra minha... Aquele ditado, eu vou arranjar pra minha cabeça, né? Eu vou ficar aqui na minha e tá tudo certo. Olha, eu tenho um caso muito interessante, cara, que o Cleiton atendeu e me passou isso aí. Só pra você ter ideia. Tinha um cara que ele tem uma filha e a filha guardava dinheiro, ia fazer a festa de 15 anos. Certo. Então todo o dinheirinho que ela ganhava da avó, ganhava um dinheirinho, ó pai, guarda lá, toma lá que é pra minha festa de 15 anos. E normalmente é um investimento assim, considerável. E o pai guardando dinheiro pra ela. Aí o pai conheceu a Beth. A Beth parece uma pessoa, né? Parece uma mulher, né? A Beth, conheceu a Beth. O problema é que é as Beths, né? Nossa, então são várias, né? É uma só. Se fosse só a Beth. Problema, Aí ele conheceu a tal da Beth aí. E começou. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se empolgou. O que ele fez? Depois de um tempo, Rodrigo, resumindo. Queimou todo o dinheiro da menina. Ai, meu Deus. E agora, cara? Aí, Queimou preocupado. Toda a reserva. Tinha, se eu não me engano, uns 16 mil. Parecia nada, né? Mas, pô, não, 16 cara, mil. 3 anos a menina guardando. 3 anos guardando. E aí, 16 mil. Falou, cara, e agora? O que eu vou fazer? Pô, já sei. Eu vou lá no consignado, vou pegar um dinheiro, devolvo pra conta. Como eu não falo nada pra minha esposa de meu dinheiro, eu fico no meu aqui e tá tudo certo. Vou pagando aqui, administrando. E vai descontar. Vai tempão aí pra se livrar. Desconta 280 aqui, tá tudo certo. Mas eu devolvo. Aí ele foi lá e fez.
Só que a dopamina corre, né? Esse é o problema do viciado, né? Porque o excesso de dopamina fácil faz com que você se empolgue naquele momento. E ele foi, cara, e começou a jogar de novo. Perdeu de novo, Rodrigo. Perdeu o dinheiro do consignado, cara. Agora ele devia o consignado e devia o dinheiro para a filha. E aí, o que faz nesse caso? Que isso, hein? Loucura, né? Loucura, cara. Aí ele teve que abrir o jogo. A sugestão que a gente deu, o consultor que deu na época, falou: você vai ter que abrir o jogo com a família. Não posso fazer, não tem o que fazer, cara. Tem que fazer, cara. Você vai pegar com o dinheiro com a agiota agora, que é pior. Como é que você vai pagar o agiota aí? Você vai ter que abrir o jogo. Então, é pesado, cara. Então, assim, pro homem, até por essa questão de ser o homem, essa coisa que a gente coloca no provedor, que traz a grana pra casa, o provedor. A pressão então, em cima do... Então, a gente tem que olhar para esse lado aí, como é que ele fica? Você sabe, né? O maior nível de suicídio é masculino. É muito maior. Quem se suicida mais é muito mais homem do que mulher. É porque no universo masculino se trata como as coisas pra você segurar, pra você Você tem que ser forte, encarar e resolver sozinho. Exato, deixa que eu resolvo, né? E aí muitas vezes a gente tem aí um nível de pessoas que se suicidam muito mais homens do que mulher, muito maior. E é por isso, por essa fala. Você vê que tem até, eu acho que esse mês, né? Que é o do consciência masculina. O mês de consciência pela saúde mental. Saúde mental masculina. Então você vê, tem esse gráfico aí que a gente não olha. Até apareceu, eu vi um post nas redes sociais que até o Robin Williams, aquele ator tal, que fazia se suicidou, né? Maravilhoso, mas ele tirou a própria vida, né? Tem muitos, né? Professor Fernando, mandar um alô aqui novamente aqui para nossa audiência, agradecer vocês todos. Eu estou aqui ora no Instagram, ora no canal do YouTube da 362K TV, ora no canal do YouTube Rodrigo de Moraes UFC. Então a gente está alternando entre um e outro para mandar um abraço para todo mundo, não deixar ninguém no vácuo aqui. A Kelly Moraes está mandando boa tarde para nós. E o Odilei Alves aqui, ó. Rodrigo, aqui tudo é dela. E nada é meu. E de um kkkk. Ela é minha administradora. Opa, então tá bom, hein? Aí, Odilei. Mas tá tudo certo? Você tá vivendo bem? Tá tudo tranquilo assim? Tá de boa? Um abraço aí para todos vocês e um abraço, Odilei. Professor, a gente já está encaminhando aqui para o último terço aqui do programa. E aí eu queria fazer uma pergunta para você e acredito que ela, assim como todas as outras que a gente já fez, é muito importante também. Uhum. O amor, ele sobrevive às dificuldades financeiras? Como é que você enxerga isso? O que você já viveu? O que você já viu? O que você já ouviu? Conta pra nós aí. Se a gente pegar essa palavra, né, não romantizando, mas trazendo para uma realidade, de falar o que é o amor e não o que é a paixão, porque a paixão é aquele fervor, né, e que vai e volta, e fica, mas vai embora, tem prazo, a paixão tem prazo, o amor ele fica. Então eu ouvi muito isso e eu achei que fez muito sentido, que quando você ama, você está disposto, entendeu, Rodrigo? Disposto, essa é a palavra. Disposto. Tem que estar disposto a superar. Quem ama está disposto, a verdade é bem essa. Quem não está disposto, aí você vê o grau de amor, ou vai se chamar que foi amor ou que não foi. Mas quando você está disposto a passar com aquela pessoa, aquilo que você está encarando, vamos falar agora no tema financeiro, você ama. Aí dá para medir o amor? Dá para medir o quanto a pessoa está disposta, porque aí também todo mundo tem seu limite, respeitando, correto? Então todo mundo tem seu limite de disposição e tem um limite para amar. E quando se fala de dinheiro, isso é fundamental, porque você precisa. Então o que é bom nesse caso? A gente sempre fala, eu falo com a Débora isso, né? É o quanto a gente está disposto um para o outro. Quanto a gente está disposto. O quanto você está disposto um para o outro. Porque amar você ama, né? Você se importa, você cuida, você quer bem. Mas o quanto você está disposto a ceder, a fazer, a ajudar, isso você pode isso você pode medir, né? Então amar nesse ponto, e aí trazendo agora para um romantismo um pouco, que quando você realmente ama a pessoa, você está entregando tudo para ela que você guarda, que ela pode usar contra você, na verdade, porque você se entrega, na verdade, né? Então tá na tua mão. Eu escutei quando eu comecei meu relacionamento com a Débora, foi muito interessante, que ela falava assim pra mim o seguinte: a gente só cura um relacionamento estando dentro de outro, cara.
Você não vai sair de um relacionamento, se curar sozinho, e agora não, agora eu tô pronto para um novo relacionamento que agora eu tô curado. Ela acha que aquele espaço precisa ser preenchido. E ela me falou, isso me fez todo sentido. Ela falou, a gente só cura de um relacionamento estando em outro. E estar em outro relacionamento é você expor tudo aquilo, cara, que te incomoda. E aí é que vem a questão de estar disposto. Porque eu tô disposto a levar esse teu problema, eu tô disposto a amadurecer isso contigo, você tá disposto a ceder, você tá disposto a melhorar pro nosso bem, porque aí existe, é o que a gente fala, existe o eu, existe o Fernando, existe a Débora, existe nós dois. O nosso. Então a gente faz sempre uma pergunta, isso é bom para nós dois? Isso é bom para nós dois, ou é bom para o Fernando, ou isso é bom para a Débora? Interessante é sempre se questionar, né? É, porque aí quando você traz a pergunta e você tem a disposição de dizer isso aqui, é isso que é bom para nós dois, aí eu estou disposto. Você fala, não, eu estou disposto a fazer o que é bom para mim. Então você já começa a medir as coisas. Entende? Então eu parto dessa visão, que a gente consegue medir esse amor com a disposição que a gente tem para as coisas. E trazendo essa pergunta. Não é para mim, não é para o Fernando, não é para a Débora. É para o casal. O que é bom para nós dois? Então vamos dizer que um casal identificou ali que o cara tá com problema com bet. Tá jogando lá e identificar, assumir que tem aquele problema e começar juntos a superar. Sim. E deixar de ter aquela dependência emocional de jogar, de ter aquela sensação de competição. Sim, e às vezes você tem que ser extremo, sabe? Falar assim, olha, você não vai ter aplicativo, você não vai ter cartão de crédito, não vai ter, porque até não você... Facilita aí, né, Não cara? Facilita. Tudo aquilo que Entendeu? puder te prejudicar, você... Sim, e aí tem que trazer né? essa consciência para ela, para ele também, né? Então, trazer essa consciência... E aí a pergunta, você está disposto? Você está disposto a avançar com ele sabendo desse problema? Ou não? Não, vou dar um pé na bunda aqui e você que se vire. Então a gente começa a ver o amor pela disposição que as pessoas têm com a outra. Pela disposição que tem com o outro, com a dificuldade, com o momento de fraqueza, com o problema que o outro está passando. Você é pai, certo? Sim, tem. E você sabe, filhos, eles não vão ficar com você, eles vão para a vida. Você como pai, o pai tem o papel de mulher ainda, eu tenho 2 filhas também. O pai tem que levar os filhos para a vida, não é para ficar com a gente. Quem vai ficar com o Rodrigo lá quando ele tiver 70, 80? Não vai ser os filhos vão ter com a vida deles. Né? Sua mãe e seu pai possivelmente já têm feito a passagem. Quem vai ficar com você, Rodrigo? Sua companheira. Você entende? Então, se você não tratar bem isso, aí quem vai ficar com você até o final, como é que fica? A minha filha até brincou aqui quando eu mandei o link para ela. Ela falou relacionamento financeiro entre pai e filha. Me deu um kkkk. Um beijo pra Mariana, pra Clara, pra Alice, pra minha filha, pra galera toda lá. Professor, tá chegando na parte final do programa. Acredita que passou rápido, né? Passou muito rápido, né, cara? E foi muito agradável. Que legal, certeza que legal. Fico feliz. Vocês vão ter que voltar aqui em outro momento. A Odete, você, o Cleito, enfim, a galera da Poef lá e da Nortear. Mandar um abraço para vocês. Parabenizar pelo trabalho importantíssimo que vocês fazem de educação financeira social, para que as pessoas consigam ter uma vida digna com o próprio salário, administrar ali legal, fazer as contas, encarar a realidade, e também aqui as pessoas que estão numa condição diferente de querer aplicar, também vocês prestam esse serviço, fazem essas consultorias, correto? Correto. Então queria mandar um abraço para todos vocês e para a galera. E mandar um abraço aqui pro Davi Soares, que entrou aqui na live, boa noite. O Baldino disse que quem casa quer casa. Uhum. É um ditado popular aí que a gente usa bastante, né? E ele falou que infelizmente é um ditado popular que acontece na realidade. A Débora Laje também, ó. Se o amor acabou quando o dinheiro acabou, então nunca foi amor. Olha aí. Aí a Débora. Obrigado, amor. A Clara tá dizendo que foi uma verdadeira aula esse episódio. Parabéns, Rodrigo e Fernando. Obrigado. E obrigado a todos. O Jajá falou que foi uma bela aula de orçamento. É isso aí, Jajá. Se precisar de uma consultoria aí, o professor Fernando está à disposição. Então, agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente até agora. Então, compartilhe esse link no grupo da família, dos amigos, aquelas pessoas que querem saber um pouco mais de como lidar com dinheiro, que a gente devia aprender isso desde criança, para quando a gente chegar numa fase adulta, de trabalhar, de ganhar o próprio dinheiro, a gente entender o que a gente vai fazer com ele e também as crianças valorizar o esforço dos pais, saber esperar a hora de comprar alguma coisa, se aquilo é necessário, se não é, se você vai usar aquilo ou não, ou se aquilo é mais para te provocar uma sensação de bem-estar, mas depois você vai largar de lado. Então isso é muito bom discutir.
dinheiro e emoções, que uma coisa, segundo o professor Fernando aqui, eu concordo com isso, uma coisa está relacionada com a outra. Isso aí. Tá certo? Eu queria passar para você, professor Fernando Ribeiro, para você fazer suas considerações finais. E aí você manda abraço, manda beijo, manda... Se eu não respondi alguma pergunta, você pode se fazer e responder, porque você não pode voltar para casa com a sensação de que queria ter falado sobre alguma coisa não, legal. e a gente não falou, Não, tá? legal, Então não, você legal. tem o tempo que você quiser para dar o último recado, fazer as considerações finais. Legal. A palavra é tua. Legal. Rodrigo, eu quero agradecer primeiro a você pela oportunidade, vocês têm nos apoiado já há bastante tempo, né? Teve aquele mutirão que você coordenou com a gente mutirão também. Lá, mutirão foi muito legal, cara, aquele mutirão lá, foi muito forte. E parece que não, teve um caso, pra você ter ideia, cara, no mutirão, parece uma coisa simples que você fez lá, mas ali teve uma moça que foi atendida pelo pastor Enoque, que é consultor, um abraço pro Enoque. Foi uma equipe grande lá, né? Foi. Vocês foram com mais de 20 pessoas aquele dia. E a moça lá, cara, tava querendo se suicidar, cara. Tirar a própria vida? Sim, ele sentou com ela, falou, não, vamos aqui, vamos conversar. Ficou lá 1h30 com ela conversando. Então você percebe que você criou um ambiente ali onde você, de certa forma, auxiliou ela. Indiretamente você fez isso. Então eu queria te parabenizar com isso, tá? E aí a gente conseguiu, ele foi lá, resgatou muito. Então, assim, eu acho muito legal e quero agradecer você primeiramente por esse espaço que você dá. Tamo junto, professor. Foi no EBF também, então assim, foi muito legal a gente trabalhar nisso. Quero agradecer também o pessoal da POEF, o presidente Cleiton, a nossa vice-presidente Jaqueline, o diretor financeiro Assis, eu estou aqui como diretor administrativo, e todo mundo da POEF, todos os associados, toda a equipe, que entende, que sabe do que a gente está falando aqui, com certeza sabe. Agradecer o meu querido parceiro Cleiton Schnepper, da Nortear. Grande presidente. A minha ilustríssima Débora Lages também, né, que tem a nossa frase, eu quero falar, eu vejo você, Débora, e eu vejo. Aí, hein, professor, hein? É isso mesmo, aí, Débora, ganhou o coração do Fernandinho, hein? Rapaz, e nem me fala, que é uma história, viu? Na próxima vez Na próxima eu conto como é que foi essa história aí, que é uma história longa. E, cara, é a oportunidade. Eu quero só deixar, então, um aviso para você que precisa ouvir, para você que está angustiado, para você que se sente isolado, está depressivo, para você que já pensou em tirar a vida, porque parece que as coisas não têm preço, mas a gente acaba dando preço para a própria vida, né, Rodrigo? Às vezes a pessoa tem uma dívida lá enorme e tenta se matar porque não vai conseguir pagar. E isso é alarmante. Então, eu convido você a procurar ajuda. Principalmente para os homens, tá? Principalmente para os homens que guardam isso aí, tentam resolver de um jeito ou de outro. Fale. Procure ajuda, fale com alguém. Pode ser que não seja um consultor, seja um psicólogo, mas fale, porque o fator dinheiro, ou falta do dinheiro, ou desorganização com o dinheiro, ele pesa na vida de todo mundo. Todo mundo já passou uma situação delicada. Então, se você está passando hoje, a pergunta que fica é, até quando? Ou o que você está esperando para sair daí? Não sabe como? Então, primeiro, perceba que está assim. Depois, procure ajuda. Tem vários lugares para ajudar, a própria POEF, procure ajuda, porque não é só dinheiro, não se resolve com dinheiro. A verdade é bem essa. Mais dinheiro são meios para que você melhore a situação, mas não se resolve dinheiro só com dinheiro. É uma das alternativas que você tem pelo processo, mas existe todo um trabalho que precisa ser realizado. Então olha para você, olha para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está ignorando, para que você possa melhorar isso na sua vida. Maravilha, professor. Bela mensagem. Procure ajuda mesmo. Se está com dificuldade, primeiro passo para você encontrar a solução é externar um problema, 2 cabeças pensando, 3, e profissionais que já estão preparados para lidar com esse tipo de situação é o melhor caminho. Perfeito. Então, agradecer você imensamente. Mando um abraço para todo mundo da POEF. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito importante. Eu sou um entusiasta dessa causa. Eu acho que educação financeira a gente tinha que aprender desde pequenininho. E vocês podem contar comigo para desenvolver esse trabalho, tá? Pode ter certeza que é um trabalho muito importante para a sociedade. Agradecer todas as pessoas que ficaram com a gente até agora na audiência. O Davi Soares mandou uma última mensagem aqui, ó. Rodrigo, sempre levando a voz do povo, principalmente aqueles trabalhadores e trabalhadoras do chão de fábrica. E Deus abençoe sempre meu parceiro. Obrigado, Davi.
Realmente eu tenho um carinho, um respeito muito grande com os trabalhadores, com as trabalhadoras, enfim, com as pessoas que querem uma sociedade melhor. Então esse é o objetivo do programa, trazer pautas que as pessoas se identifiquem, para a gente competir com esse monte de notícia ruim que a TV fica inundando aí. E competir com Copa do Mundo também a gente sabe que não é fácil não. Então, obrigado a todos vocês aí que estiveram na audiência. E como esse material ele fica lá no YouTube, compartilhe o link depois que a pessoa tiver em outro momento, ela não pôde assistir ao vivo, mas vai conseguir ouvir o podcast no carro, Sim. vai conseguir ver em outro momento. Eu acho que esse conteúdo é de grande importância, tá certo? Agradecer a 362K TV pelo belo serviço prestado. Toda a equipe aí, a transmissão simultânea pelo YouTube do Rodrigo de Moraes UFC e também na minha página no Facebook, Rodrigo de Moraes UFC. Se inscreve lá, nos sigam, que a gente com certeza vai trazer pautas relevantes para a sociedade e que possam melhorar o nosso convívio, o nosso dia a dia, beleza? Um beijo a todos vocês, obrigado pela companhia e pela paciência. Solta a vinheta aí, Vagnão. Tchau, tchau.